Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pela Unesp, pelo Departamento de Sociologia, pelo professor Giovanni, para estar aqui participando desse evento, discutindo as questões relativas ao mundo do trabalho no Brasil. Queria aproveitar também para esse debate, é um debate também, o lançamento desse livro que chama A Situação do Trabalho no Brasil, é um panorama dos anos 90, está exposto à minha esquerda naquela mesinha, juntamente com mais 3 publicações, que são uma espécie de cartilhas que acompanham o livro, e mais um livro sobre emprego e desemprego tecnológico, que é resultado de projetos de pesquisa desenvolvidos pelo DIEESE em convênio com o CESIT da Unicamp e mais o CNPq do Ministério da Ciência e Tecnologia. Antes de começar a falar propriamente sobre a nossa temática, eu queria rapidamente dizer alguma coisa a respeito do DIEESE, fazer uma espécie de propaganda institucional, né? Não sei se vocês todos conhecem, né? O DIEESE é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, é um órgão de assessoria, de pesquisa, né? Dos trabalhadores do movimento sindical brasileiro, e também um órgão, na medida que é produtor, né, de informações, de indicadores, de dados, produtor e analista. É um órgão também que é muito, as suas publicações, a sua produção técnico-científica é muito utilizada também por estudantes, por acadêmicos, por professores universitários, por pesquisadores que lidam com essa temática do mundo do trabalho, né? Então, nessa noite, nesse livro, entrando aqui no nosso debate, esse livro é fruto de uma ideia que a gente vem discutindo no DIEESE por volta de 98, 99, que foi amadurecendo e só conseguimos concretizá-la ao final do ano passado, com o lançamento do livro agora em 2002. É um livro que ele está inspirado, né, numa espécie de publicação que feita nos Estados Unidos, dos americanos, através da AFL-CIO, que é a Central a Central Sindical Americana. Eles fazem esse livro que mostra um pouco a situação do trabalho nos Estados Unidos, assim como tem um livro semelhante que é feito no Canadá, o México, né? E o Brasil, nesse sentido, é uma coisa inédita que o DIEESE está fazendo, inclusive uma publicação com recursos com financiamento do Centro de Solidariedade, que é um escritório de representação para a América Latina que fica em São Paulo, o escritório da Central Sindical Americana, né? Então, graças ao Centro de Solidariedade, que a gente conseguiu realizar esse projeto, essa publicação. Agora, esse livro, aí não sou eu fazendo propaganda, tá certo? Mas quem já teve acesso, e quem lida com essas questões do mundo do trabalho, que esse livro ele é muito mais amplo, ele é muito mais rico do que os demais, primeiro porque o DIEESE é uma fonte primária de possibilidade, quer dizer, grande parte das análises que estão aqui nesse livro são feitas a partir das pesquisas, dos dados produzidos pelo DIEESE. Então, por exemplo, a pesquisa de emprego e desemprego, que é feita em 6 regiões metropolitanas, que não mede apenas a taxa de desemprego, mas procura mensurar o mercado de trabalho de forma mais ampla, né? Assim como as pesquisas relativas à questão de salário mínimo e etc. Então, o livro é um livro que trata todas as questões, é um livro que está dividido em 12 capítulos, né? Capítulos esses que tratam o mercado de trabalho, de uma maneira geral, com recorte para a questão de gênero, para a questão de raça, para a questão de renda, para a questão do jovem, né? A questão da presença da mulher no mercado de trabalho. Tem um capítulo dedicado à
questão da previdência, outro capítulo que aborda questões relativas ao setor agrícola brasileiro, um outro capítulo que trata e faz análise comparativa a partir de diversos indicadores da realidade brasileira vis-à-vis a outros países, né? Ou seja, do ponto de vista do trabalho, como é que estaria a situação brasileira em relação a alguns países, inclusive países da América Latina. E do ponto de vista de tempo, né, ele está datado da década de 90. Né? Então aí os dados são do início, do final dos anos, os dados são do final do ano de 89 e vem até 1999. Isso os dados para a região metropolitana de São Paulo, são os dados da FED, para as demais regiões, aí varia de ano para ano, que são os anos de início da pesquisa. Como é que a gente produziu esse estudo? Como o Diese produz, né? A gente tenta, na medida do possível, acho que até consegue, fazer o que a gente chama de produção coletiva. Né? Então aqui nesse livro, você não vai ter nenhum artigo assinado pelo Silvestre ou pela Cirlei, que é uma técnica do Diese que está sentada ali, mas aqui, direto ou indiretamente, está a mão de todos nós, está o trabalho de todos nós. Então é nesse sentido que eu digo que é uma produção coletiva. Né? Assim um pouco a trajetória, a forma de o Diese trabalhar. Né? Bom, o que a gente pode destacar aqui nessa publicação? Eu falei que o livro tem 12 capítulos, mas eu vou procurar fazer a minha fala enfatizando 3 capítulos, que é um capítulo que trata do mercado de trabalho, né? Dentro do mercado de trabalho, tratando a questão da renda, dos rendimentos do trabalho, e um outro capítulo tratando da negociação coletiva. Né? Então eu vou procurar falar um pouco nesses 3, mais de forma mais incisiva nesses 3 temas. Então o livro, ele pega o que ocorreu, por exemplo, nos anos 90, em termos de Brasil, pega o ponto de vista do mercado de trabalho. Né? Nós não vamos ter tempo aqui de fazer uma abordagem, um apanhado mais geral da economia para poder inserir a questão do trabalho, mas enfim, vamos ter que, pelo menos marginalmente, ter que tocar. Senão a gente fica difícil, né, contextualizar. E aí, para a gente ver o que ocorreu nos anos 90, nós temos que, de alguma forma, ter um pouco mais rapidamente o quadro dos anos 80. E aqui nós estamos falando da perspectiva dos trabalhadores brasileiros. Então, o que ocorreu nos anos 80? Nos anos 80, do ponto de vista do sindicato, do trabalho, nós tivemos grandes avanços, né? Uma consolidação, o sindicalismo brasileiro, o ator trabalhador, o ator sindicato, se expressou, ganhou interrupção, né? E teve, eu diria que, grandes conquistas dos trabalhadores no Brasil. As grandes conquistas se deram nos anos 80. Mesmo que você tenha tido nos anos 80, considerado uma década perdida do ponto de vista econômico, e aí vários estudiosos, vários textos, vários livros, né, que debatem, que discutem isso e consideram a década de 80 como uma década perdida, do nosso ponto de vista, foi aí que nós tivemos as conquistas. Bom, nos anos 90, você tem claramente, já a partir do início dos anos 90, uma mudança de orientação econômica, né, na nossa economia. Que fruto, obviamente, não só de uma decisão dos diversos governos brasileiros que passaram, que já passaram, mas também, de alguma forma, refletir um pouco a realidade internacional. Então, essa mudança de orientação a partir dos anos 90, com a questão da abertura comercial, a questão da abertura econômica, a introdução do processo de privatização, no início do governo, dos anos 90, com o governo Collor, né, e mais de forma mais acentuada, meados da década de 90 para frente, 94, 95, com o atual governo e a implementação do Plano Real, isso vai se consolidando. Quer dizer, você tem um aprofundamento do processo de privatização, você tem um aprofundamento do processo de abertura econômica, e com isso você tem sérios reflexos na
na questão do trabalho, né? Aí você começa a perceber, por exemplo, uma coisa que nós não tínhamos até então, isso nos anos 90, é que nós não tínhamos desemprego, sempre tivemos. Mas se nós pegarmos as taxas de desemprego do final dos anos 80, para dar uma ideia para vocês, a pesquisa de emprego e desemprego realizada pelo DIEESE, em convênio com a Fundação SEAD, na região metropolitana de São Paulo, no final dos anos 80, era abaixo de 10%. Né? Hoje, a taxa de desemprego nessa mesma região está próximo dos 20%. Então você dobrou o desemprego, né? As taxas de desemprego nesse período. Ainda na linha da questão do mercado de trabalho, se você reduz, se você amplia o desemprego, aumenta as taxas de desemprego, junto com isso, você tem, na outra ponta também, um processo de flexibilização, desregulamentação de toda a legislação que ancora as relações de trabalho do Brasil. Além disso, você tem também, e aí, até por iniciativa do próprio processo de negociação, negociações que flexibilizam também essas relações. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem, obviamente, que essa mudança, essa desregulamentação, essa flexibilização a partir do arcabouço jurídico, mas você tem também a partir das próprias negociações. Mas os sindicatos, muitas vezes, sendo obrigados a negociar em determinados temas, determinados direitos, né, que eles conquistaram ao longo dos anos 80, eles tiveram que se obrigaram a negociar nos anos 90, abrindo mão de uma série de alguns direitos que eles conseguiram lá atrás. Por que isso? Porque os sindicatos mudaram, porque os sindicatos não, porque é uma imposição, de certa forma, da própria realidade. Quer dizer, você viver numa conjuntura com taxa de desemprego dessa magnitude, né, com precarização das relações, com desaceleramento do mercado de trabalho, com crescimento do trabalho informal, do trabalho sem registro, do trabalho sem a cobertura, né, seja a cobertura da própria lei, da própria legislação, seja a cobertura dos contratos de trabalho, da forma de contratação, dos acordos, das convenções coletivas de trabalho. Então, tudo isso é uma realidade que vai se alterando muito nos anos 90. Né? O livro retrata muito bem isso, né, a partir desses indicadores. Então, junto com o aumento do desemprego, obviamente, você tem também, como eu já citei, a questão do desaceleramento e tem também uma diminuição, né, relativa da ocupação. E mais do que isso, você tem, como eu falei, quer dizer, uma cada vez mais crescente insegurança no trabalho, que é um tema que, por exemplo, o Jorge Matoso, que é um economista da Unicamp, que é um dos caras que estuda também essa questão, quer dizer, você começa a ter muito isso presente no Brasil nos anos 90, coisa que você não tinha. Quer dizer, você tinha uma presença muito grande do trabalho formal, desse trabalho em registro de carteira. Quer dizer, então, a partir dos anos 90, você passa a ter a introdução de mecanismos que vão cada vez mais flexibilizando e precarizando as relações de trabalho. Bom, isso tem também reflexo nos rendimentos do trabalho. Né? Os dados também apontam no capítulo que trata de renda, que você tem uma piora, tanto do ponto de vista do rendimento médio das pessoas que estão ocupadas, como também e principalmente das pessoas que são assalariadas. Né? Além disso, você tem também uma redução da massa de salários paga na economia. Né? Isso por quê? Porque você tem um efeito que é dado pelo aumento do desemprego, tá certo? De um lado, e de outro lado, você tem o efeito da rotatividade, que é muito presente no Brasil, nos diversos setores da economia. Né? Então, quando você combina desemprego com aumento de rotatividade, né, você tem, além, obviamente, da questão inflacionária, que foi até meados da década de 90, tá certo? Quer dizer, a nossa grande luta sindical até o meados dos anos 90 era bater na tecla da inflação, era a questão de tentar recuperar o poder de compra dos salários. Até 94, nós tínhamos mecanismos, né? Nós tínhamos uma legislação salarial que, de uma forma ou de outra, garantia
algum tipo de reajustes aos salários. A partir de 94, isso deixa de existir, né, com a introdução do Plano Real. Então você tem também uma piora dos rendimentos do trabalho. Junto com isso, né, qual é o reflexo disso no processo de negociação? Se você tem de um lado desemprego em alta, se você tem de um lado precarização das relações de trabalho, se você tem de um lado uma estratégia de flexibilizar cada vez mais a legislação que ancora a negociação coletiva, se você tem a redução do poder de compra dos salários. Então isso tem como reflexo, do ponto de vista sindical e do ponto de vista da negociação coletiva, um enfraquecimento dessa negociação e, junto também com isso, você tem uma mudança na própria negociação. O que eu estou chamando de mudança? Mudança no sentido de você, quer dizer, novos temas sindicais entram para a pauta. E o grande tema que sempre foi o carro-chefe das negociações coletivas no Brasil, que foi a questão salarial, ela perde força nos anos 90. Ela perde força em função desses aspectos que eu citei agora há pouco. Certo? Então você tem também dificuldades adicionais no processo de negociação. Junto com isso, você tem, isso aí de forma mais acentuada a partir do governo do FHC para frente, algumas iniciativas de caráter institucional, né, ou seja, medidas provisórias, depois medidas provisórias que viraram leis, que tiveram reflexos na própria negociação coletiva. Então, eu vou tentar pontuar algumas aqui. No final dos anos 90, no final de 94, já no apagar das luzes do governo de Itamar Franco, nós tivemos a edição de uma medida provisória que tratava da questão da PLR, ou seja, participação dos trabalhadores no lucro e resultados das empresas, que era uma coisa que não existia na cultura negocial nossa. Né? Quer dizer, sempre existiu na Constituição, isso sempre esteve presente, mas ele não estava enquanto um mecanismo legislativo que encaminhasse para a negociação. Então, isso ocorreu a partir de 94, que teve, obviamente, reflexo na negociação. Reflexo em que sentido? Em primeiro lugar, porque ela veio, esse tipo de negociação é uma negociação de caráter mais individual, ou seja, uma negociação entre empresa, tá certo? E sindicato. Quando a gente fala de negociação coletiva, nós estamos tratando de sindicato com representação patronal, tá certo? Um setor empresarial, categoria profissional. Essa é uma negociação que veio em caráter individual. Mas isso não foi o mais interessante da produção da PLR, é que, além de afetar a própria negociação, ela serviu, na medida que você não teve mais uma política salarial, deixou de existir uma política salarial, essa medida provisória, a questão da participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas, ela veio como uma espécie de preencher uma lacuna da inexistência de uma política salarial. O que eu estou querendo dizer? Em muitos momentos, né, você teve um não reajustamento dos salários, tá certo? Na mesma medida da inflação, e teve no seu lugar pago alguma coisa a título de PLR. Né? Então isso foi uma coisa que teve várias categorias estudantis. Essa tem uma publicação, foi lançada no início de 2000, que é uma análise dessa política, da questão da participação do trabalhador de resultados, que analisa cerca de 1000 acordos em termos de Brasil. Né? E inclusive fazendo comparações com outros países. Além disso, você teve ainda no campo da legislação, você teve mudanças, uma coisa que também é fundamental, que foi a alteração do artigo 59 da CLT, né? Que trata da questão das horas extras, compensação, que primeiro em forma de medida provisória, no segundo momento em forma de lei, que é a introdução de um mecanismo que vocês conhecem, que é o chamado banco de horas. Então você tem aí também um prejuízo, pode ter tido um prejuízo do ponto de vista da remuneração do trabalhador. Tá? Você teve também, por exemplo, a introdução, isso não pegou, mas enfim, que vem na mesma trajetória de flexibilizar, que é a introdução do contrato por tempo determinado,
né? Foi uma outra tentativa, mas isso não vingou, felizmente, quer dizer, tem poucos exemplos, é uma coisa muito localizada e mais na indústria metalúrgica de São Paulo. Mas, enfim, são medidas que vieram nessa mesma direção. Tá? A lei dá também de alguns precedentes do TST, que eram interessantes do ponto de vista da negociação do trabalho, que esses precedentes foram por terra. Então, isso é um quadro da negociação coletiva nos anos 90, que combina esses vários aspectos. Além disso, claro, senão vocês vão acabar me xingando, pô, em mim não aconteceu mais nada. Não, isso são outras coisas. Tem um tema aqui que é objeto do seminário, que tem aqui várias pessoas que lidam com essa temática, que é a questão da globalização e, mais particularmente, da reestruturação produtiva e da questão tecnológica, né? Que também tem uma interferência brutal no processo de negociação e no resultado dela. Né? Vocês sabem que no Brasil, exceto um outro sindicato, não existe nenhum tipo de negociação do ponto de vista de introdução de nova tecnologia nas empresas. Você tem alguns exemplos, São Bernardo, por exemplo, tem algumas experiências e um outro sindicato. Né? Então, é um quadro, né, que nós falamos agora há pouco, conversando com um cara, um jornalista aqui do jornal aqui, dizendo, olha, infelizmente nós fechamos o ano na década de 90 pior do que entramos nesse aspecto. Tá certo? Então, essa coisa da reestruturação produtiva, o processo de globalização, que é uma espécie de panaceia, tá certo? A questão, em particular, da reestruturação produtiva é um tema que a gente também lida com isso, tem estudos, tem publicações, tem pesquisas. Também pegou fundo, né? Na medida que você não tem o poder de fogo dos sindicatos, né? E a cultura das empresas no Brasil, que não existe, né? Para você negociar qualquer reformulação, qualquer introdução de elementos tecnológicos, de incorporação de tecnologia no parque produtivo, no maquinário das empresas. Embora nós tenhamos tido no Brasil, e aí eu acho que tem uma série de estudos que mostram um pouco isso, quer dizer, na verdade nós tivemos muito mais a introdução, né, a reestruturação e a incorporação de elementos tecnológicos muito mais do ponto de vista organizacional do que do ponto de vista técnico. Isso não estou querendo dizer com isso que você não tenha tido uma mudança na base produtiva. É óbvio que teve. Tá? Mas isso não é o mais, diria que o mais fundamental. Porque os estudiosos desse tema sabem que, por exemplo, no Brasil você tem uma convivência, uma coexistência, não sei se pacífica, né, entre esses modelos, né, o Fordismo, o Toyotismo, né? Quer dizer, eu acho que aqui nós estamos, na questão do Fordismo, nós só pegamos a parte ruim, né? A parte boa, que são os ganhos de produtividade, o poder de regulação dos sindicatos, você teve muito isso, principalmente na Europa, né? Isso nós não tivemos. Quer dizer, a expansão, o crescimento da renda, a incorporação da produtividade do trabalho aos salários, isso nós nunca tivemos, né? Ao contrário de outros países, os países desenvolvidos. Então, essa questão da reestruturação e da tecnologia, a gente muito pouco negocia, mas muito pouco mesmo. E isso nos anos 90 se agravou, porque você teve, de fato, um processo de reestruturação das empresas, tá certo? Isso é notório, e, infelizmente, sem nenhum tipo de participação dos sindicatos. Então, o que eu quero dizer é que você teve uma diminuição do poder de regulação dos sindicatos. Né? Os sindicatos ganharam força, foram interlocutores importantes nos anos 80 e nos anos 90 perderam. Né? Perderam e perderam muito. Não estou dizendo isso que tenham perdido, não. Teve o sindicato de maior poder de fogo, obviamente, estão conseguindo, né, fazer negociações. Porque também, pessoal, é o seguinte, a gente fala em negociação no Brasil, e aí eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer mais essa discussão de correlacionar isso com a questão da legislação, da CLT, que está sempre sendo malhada, sendo batida, que tem representante do Ministério Público, do Trabalho. A gente fala em negociação coletiva no Brasil, é como se a gente, que os sindicatos no Brasil, fosse negociasse mesmo. E não precisa ir muito longe, não precisa ir para o Nordeste. Pega aqui em São Paulo mesmo, na área urbana, quais são os sindicatos que têm poder para negociar
negociar efetivamente. São poucos. Né? Então, quando se fala em, por exemplo, flexibilizar, acabar com a CLT, não estou dizendo com isso que a CLT não tenha que ter mudanças, né? Eu acho que ela é passível de muitas mudanças. Agora, tem uma série de coisas, do ponto de vista do trabalho, que se não tivesse a CLT, os caras nem isso teriam. Qual é o poder de negociação que tem os sindicatos, ainda mais uma conjuntura adversa como essa que nós estamos vivendo? Então, é isso um pouco que eu queria pontuar do ponto de vista da negociação, que quando a gente fala de negociação coletiva, os críticos, né, os chamados neoliberais que descem o cacete, né, do sindicalismo, porque você tem uma legislação que ingessa as relações de trabalho, que as empresas não podem contratar, que não sei o que, que não sei o que, como se os sindicatos tivessem poder de fogo para negociar, né, com raras exceções. E quando eu estou falando de negociação, pessoal, não estou falando para negociar o índice de reajuste. Estou falando de negociar condições de trabalho, né? Eu estou falando de negociar benefícios. Eu estou falando de negociar melhora nas condições de trabalho, no ambiente de trabalho, melhorar, negociar, por exemplo, um processo de que se tiver que fazer demissão, ter um processo negociado, negociar, por exemplo, mudanças organizacionais e tecnológicas na empresa. Então, é nesse sentido. Então, se você trata dessa negociação, são pouquíssimos sindicatos que têm esse poder. Então, o livro aborda isso. A questão, só voltando à questão do rendimento, que eu estava mencionando, que eu acho que é importante a gente frisar isso também, quer dizer, os dados apontam aí para as regiões metropolitanas, pegando o caso de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, o rendimento médio, né, dos assalariados em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, teve uma queda, você pegando como ponto de partida, como base, o ano de 89 para 99, teve uma queda aí da ordem de 19%. Né? Assim como você teve perda do poder de compra dos salários para outros, para os ocupados de uma maneira geral. E para ilustrar melhor ainda, quer dizer, como que a gente vem perdendo terreno, né, nesse embate, nós tínhamos hoje, né, estima-se que a participação do trabalho na renda nacional está em torno de 35%. Né? Os outros 65% seriam do capital. Isso, há 50 anos atrás, era o inverso. Né? Você tinha, o trabalho tinha cerca de 60% da renda e os outros 40% eram oriundas do capital. Então você inverteu. Então, infelizmente, quer dizer, os anos 90 foram anos muito ruins desse ponto de vista. E, obviamente, que aí, quer dizer, coisas novas vão sendo lançadas, entendeu? E você teve aí, ao longo dos anos 90, mais particularmente de meados dos anos 90 para frente, uma série de coisas que foram sendo introduzidas na pauta, né, sindical, né, novos temas, que também obrigou ao movimento sindical, enfim, aos trabalhadores, a ter que se dar conta e a ter que enfrentar essa problemática. Eu vou só citar um exemplo. Eu estava aqui na defesa de uma banca aqui no final da tarde, e a banca era o João Roberto Libertador, e o que eu pude pescar de lá de trás do tal, era uma discussão da questão da formação do Planfor, que é um programa nacional da formação de mão de obra. Então, por exemplo, um novo, só para fechar com isso, um novo tema, né, e mais do que tema, foi a questão da formação profissional, ou seja, os recursos do FAT, né, para fazer formação profissional, que aí os sindicatos, de maneira geral, enfim, entraram nesse processo e fizeram, e estão fazendo isso hoje. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, a pauta, a negociação, ela também mudou em função dessa conjuntura. Né? O que obrigou a nós mesmos, quer dizer, nós, na condição de assessores e de pessoas que lidam com pesquisa, com dados, também nos obrigou a ter que meter a mão em outras coisas, né? ter que lidar com outros temas que até então nós não estávamos, digamos assim, familiarizados. Isso foi uma obrigação, no caso específico nosso, do DIES, na medida que é um órgão de pesquisa, né, e de educação, enfim, que presta assessoria e produz análise como órgão publicar, nós também fomos obrigados a entrar nisso. Então, para encerrar, o livro trata, aqui eu não passei, infelizmente não deu tempo de passar por
uma questão previdenciária é uma questão importante, tem um capítulo que trata disso, né? Enfim, a questão corte dentro do mercado de trabalho, a questão de gênero, a questão dos jovens, inserção do jovem no mercado de trabalho, é outro tema também muito interessante para ser tratado, mas aí vocês podem adquirir o livro por um precinho muito camarada, apenas R$10, está ali à esquerda. Se esgotar aqui hoje, esgota, a gente pode depois pode nos procurar, que a gente pode passar o endereço eletrônico e também pode enviar via correio ou coisa parecida. Ok? Obrigado.